Gostaríamos de registrar a presença nesse momento da nossa amiga, querida ex-vereadora da cidade, doutora Vera Lopes, e ao mesmo tempo convidá-la para ocupar fazer a composição da mesa. Nesse instante, gostaríamos de convidar o vereador Raul Jugman, autor do requerimento, para que possa ocupar a tribuna e fazer as suas colocações. Bom dia a todos e a todas, os que se encontram no plenário e que também se encontram na galeria, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Inclusive quero fazer um convite, os que estão na galeria quiserem se fazer presentes ao plenário, são todos muito bem-vindos. Gostaria de saudar a todos nessa homenagem e comemoração do Dia Internacional das Mulheres, na figura do presidente, vereador Jadeval de Lima, da vereadora e minha companheira de bancada Priscila Causi e da minha companheira de partido e ex-vereadora Vera Lopes. A primeira coisa que me ocorre dizer e falar é do porquê dessa homenagem. Porque hoje estamos fazendo uma homenagem a essas mulheres aqui convidadas e homenageadas. Em primeiro lugar, porque todo o critério de escolha sempre implica em alguma discriminação. A própria constituição de uma lista, por mais democrática que seja, implica que a presida um critério de quem fará parte ou não fará parte dessa lista. No nosso caso, a escolha das homenageadas aqui presentes se deve, em primeiro lugar, ao fato de se tratarem de cidadãs. Destaco este primeiro critério. Cidadãs, porque mulheres que exercem na polis, na cidade, os seus direitos enquanto cidadãs, participam da vida comunitária, social e política do nosso Estado, do nosso país, da nossa cidade. Em segundo lugar, mulheres que se destacaram profissionalmente nas suas diversas áreas de trabalho, de saber, de estudo, de esportes, aonde seja, da cultura, e que, por isso, também efetivamente foram aqui convidadas, e são todas muito bem-vindas. A contribuição que cada uma delas e todas tem dado à nossa sociedade, à democracia, à justiça e também à luta pelos direitos iguais, pela liberdade, pelo reconhecimento das mulheres no nosso país e afora. E, evidentemente, tivemos uma preocupação com o critério de pluralismo. Como eu dizia ainda há pouco, conversando, não sei se foi com Liana ou com Belize, eu dizia ainda há pouco que o nosso critério não foi a fama, embora para nós sejam todas extremamente conhecidas, amigas e famosas, mas, sobretudo, esses critérios. E gostaria de lembrar-lhes que o orador que vos fala é apenas, Marisa, um mero mensageiro. Na verdade, este ato político, porque este é essencialmente um ato político, é um reconhecimento do qual, eu repito, sou mensageiro do povo da cidade do Recife. Este plenário, por unanimidade dos seus pares, dos nossos pares, dos seus membros, formalizou esta homenagem e os vossos nomes. Portanto, vossas excelências, todas o são, estão aqui sendo homenageadas pelo povo da cidade do Recife. É o povo da cidade do Recife, através dos seus representantes, que está fazendo essa homenagem aqui nesse dia. Portanto, mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Evidentemente que há uma referência central a essa homenagem.
que é o Dia Internacional das Mulheres. Essa história se principia no século passado, quando em 1853, e esse é um fato trágico, dezenas de mulheres morreram queimadas em condições de trabalho subhumanas, sem atendimento, sem socorro, na cidade de Nova York. Esse foi o fato que gerou a celebração que se dá no próximo ano, no dia 8 de março. Essa tragédia, essa referência, visava exatamente colocar no centro a luta das mulheres pela igualdade, pelos seus direitos e, efetivamente, pela possibilidade de não ficarem apenas confinadas na vida privada, exclusivamente como um complemento do homem e como uma partícipe da sua vida, dele e não delas próprias. Obviamente que este é o sentido que tem, portanto, esse Dia Internacional da Mulher, que é um sentido de luta pela busca da igualdade e da participação na polis, na cidade, na vida cívica, na vida política de todos. De lá para cá, nós podemos identificar o que teriam sido 3 grandes ondas, por assim dizer, desta caminhada das mulheres rumo à sua identidade, ao reconhecimento, à igualdade nas condições de trabalho. A primeira delas se inicia em 1853, quando na Finlândia, pela primeira vez no mundo, as mulheres conquistam o direito ao voto. Conquistar o direito ao voto é assumir um degrau fundamental na cidadania e na polis, ou seja, na cidade. É se libertar dos grilhões exclusivamente da vida privada, do papel de rainha do lar, de mãe, que obviamente é muito extremamente digno, mas que não é tudo ao qual se possa ou se deva reduzir o papel e a significância, a importância e a contribuição das mulheres. Ao redor do século XIX, sobretudo na Inglaterra, com as sufragistas, não é? E também nos Estados Unidos, nós temos o início de uma grande luta, que é o reconhecimento das mulheres pelo seu direito a participar da vida política e, obviamente, dos destinos da sociedade. Não é? Isso vai fazer com que, aproximadamente em 1918, se não me falha a memória, depois de muita luta, na Inglaterra as mulheres vão conquistar, desde que com mais de 30 anos, não é? Desde que, portanto, como se diz usualmente, né, dotadas da idade, da sensatez, por assim se dizer, e obviamente que esse é um critério machista, as mulheres conquistaram o direito a voto. Mais adiante, alguns anos depois, em 10 anos aproximadamente, em 1928, as mulheres conquistam, a partir da maioridade, o direito de voto na Inglaterra. No Brasil, essa luta vai se iniciar já a partir da nossa Constituição de 1821. No texto da Constituição de 1821, se dizia que tinha direito a voto todos os cidadãos. Mas o entendimento jurídico legal, Liano, na época, era que cidadão era masculino e que, portanto, não estaria possibilitada o acesso ao direito da voto, a decidir o destino da cidade, da polis, do país, enfim, de todos nós, estaria, Lourdinha, negado às mulheres. É então que acontece algo interessante, porque uma jovem no interior do Rio Grande do Norte, não é, de nome Celina Viana, não é, ela vai encontrar, não é, exatamente nessa Constituição, uma brecha e vai reivindicar o direito ao alistamento e, obviamente, o direito de votar. Esse direito é reconhecido, mas ela não chega a alcançar a plenitude do gozo desse direito de escolher, de participar da vida política da cidade. Entretanto, em 1928, Mieta Santiago, uma mineira que inclusive foi homenageada com um poema de Carlos Drummond de Andrade, alcança isso através de uma sentença judicial. É através da sentença judicial, transitada em julgado, que ela não apenas pode votar, mas também tem o direito ativo de ser votada e se candidata. Em 1933, o novo Código Eleitoral vai abolir a discriminação e vai estender o direito de voto a todas as mulheres, em 1933. Não está tão longe assim.
que as mulheres conseguiram isso através de muita luta. E aqui é preciso recordar algumas mulheres que foram seminais, que foram fundamentais nessa luta, como Nízia Floresta, como Berta Lutz, que funda a Federação Brasileira, né, pelo Progresso Feminino, pela igualdade de direito feminino, Berta Lutz, e como outras, por exemplo, como Pagu, como Chiquinha Gonzaga e tantas outras mais que contribuíram, Joana, para que, aos poucos, esses direitos fossem sendo reconhecidos e fossem sendo conquistados. Conquistados esses direitos, evidentemente que outras lutas se abriam e que, na verdade, já estavam aí postas. Né? A primeira dela, a questão das condições de trabalho. Ainda hoje, eu estava lendo uma pesquisa recente, aliás, eu fiquei muito espantado, ontem eu lia na internet, e a União Europeia concluiu uma pesquisa com 45 mil mulheres. Essa, no caso, a respeito da violência. E impressiona, Belize, que ainda hoje na União Europeia, nós não estamos falando do terceiro mundo nem dos BRICS, você tenha estatísticas que realmente preocupam muito. 22% das mulheres, ainda hoje na União Europeia, são objetos de algum tipo de violência. E praticamente 1 em cada 3 sofreram algum tipo de assédio e de violência sexual, inclusive e particularmente dos seus parceiros. Então não se tratava apenas de uma luta por direitos, se tratava também de uma luta que visava a igualdade e o fim da discriminação com relação ao trabalho das mulheres, o reconhecimento, né, dessa igualdade sob o ponto de vista do trabalho, das condições de trabalho e profissionais, mas se tratava também de uma outra luta que vai remeter, e com grande atualidade, a questão da identidade de gênero, gender, que é uma palavra que vai surgir depois, na segunda grande onda que se tem de luta das mulheres, né, que tem a ver com o pós-guerra, que tem a ver com a realização de uma série de estudos, sobretudo etnográficos, que vão rever o que você poderia chamar da naturalidade ou da correspondência entre o sexo, sob o ponto de vista biológico, e a condição de gênero, que seria efetivamente uma construção muito mais cultural. Em 1949, esse status quo, sobretudo relacionado à identidade, vai sofrer um grande abalo. 1949 é o ano da publicação do Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Isso vai ser seguido mais adiante pela mística feminina, de Betty Friedan, Kate Millett, e diversas e várias outras contribuições. Essas contribuições, no que diz respeito à identidade, querem dizer o quê? Basicamente, elas representam a contestação do papel e do lugar da mulher e do feminino na nossa sociedade. Evidentemente que esta mudança e esta revisão e essa dissociação, não é, entre o mito, não é, o papel, o lugar da mulher na sociedade e com relação àquilo que historicamente e tradicionalmente se delineou como que seria o lugar que as mulheres deveriam desempenhar, sobretudo na vida privada, essa mudança vai varrer o mundo nos anos 60, chega aos anos 70, aos anos 80 e assim por diante. Essa mudança, essa transformação, essa inflexão, ela é, sem sombra de dúvida, um fortíssimo abalo nas condições de poder, nas condições de segmentação, na construção de diferenças e de hierarquias na nossa sociedade. A mulher passa a reivindicar, ela própria, a definir a sua identidade, não mais os homens, não mais a sociedade masculina. No bojo desta revisão, conquistas são alcançadas. E a mulher passa a ter uma maior participação no mercado de trabalho, embora que isso lhe represente, sem sombra de dúvida, muitas vezes, um acréscimo em termos das suas responsabilidades. Agora, se exige uma mulher que tenha capacidade de decisão, que decida, que seja racional, não é? Que seja objetiva em termos de trabalho, mas que ao mesmo tempo em casa tenha carinho, tenha amor, cuide dos filhos e, sobretudo, exerça um papel
de uma certa tutoria, por assim dizer, em relação aos seus maridos. Obviamente que isso, de um lado, vai fazer com que cresça a importância, mas também a complexidade daquilo que nós poderíamos identificar como a identidade como feminino. E, de outra parte, vai fazer com que nós, os homens, entremos efetivamente numa crise, ameaçados que somos e efetivamente inseguros que nos tornamos um pouco mais com relação a essa mudança. Evidentemente que se desloca a mulher no mundo, a sua identidade, a sua concepção, se ela passa a ter uma maior participação em termos de vida pública, da economia, de condições de trabalho, hoje no Brasil, o tempo de escolaridade média de uma mulher está ao redor de 7,3 anos e do homem 5,3. Entretanto, essa melhoria em termos de educação não tem se refletido em termos de condições de trabalho. Regra geral, as mulheres ainda hoje no Brasil, elas têm, para as mesmas funções desempenhadas que um homem, elas recebem a menor, em torno de 25% a 30%. E essas mudanças em termos de mercado de trabalho, de acessos a postos de direção, de condições legais, de reconhecimento, inclusive da dupla jornada que a mulher exerce, se dá de forma bastante mais lenta. Esta é uma luta cultural e, ao mesmo tempo, de mudanças de padrões em termos de mercado de trabalho. Tudo isso vai exigir, evidentemente, renovadas coalizões, renovados movimentos para que se possa alcançar a necessária igualdade plena. Igualdade, entretanto, que não significa desconhecer a existência de diferenças. E eu acho, pessoalmente eu acho, que todo esse movimento, todo esse grande movimento, que aqui fizemos rápidas pinceladas, representam uma revisão da mulher sobre si própria, sobre si mesma, sobre o seu destino, sobre a sua identidade, sobre o seu próprio sentido. Isso, sem sombra de dúvida, como aqui já dito, tem um forte impacto em termos da sociedade e como há uma relação entre os papéis definidos de homens e mulheres, evidentemente, torna a dizer que isso representa, para o nosso lado, sem sombra de dúvida, uma crise. Lembrando que, no ideograma chinês, crise significa oportunidade. E, portanto, aí nós temos uma grande oportunidade. Uma oportunidade que hoje se celebra e que hoje nós aqui homenageamos. Que essa luta da mulher, seja em termos de fazer parte da cidade, dos seus direitos políticos e civis, seja em termos da questão de ter o controle sobre o seu próprio corpo, de poder ter e ter ouvido a sua palavra sobre todas as políticas reprodutivas, de lutar contra a violência, contra o assédio, contra o abuso, que elas e os seus corpos são ainda hoje, mundo afora, objeto desse tipo de violência. De poder proclamar ela própria a sua identidade, e não uma identidade herdada ou construída por uma sociedade devidamente desigual, e cujo centro de poder são ainda hoje nós, os homens. Tudo isso, evidentemente, que tem um impacto extraordinário em termos da nossa vida. Intensa, imensa. E eu próprio gostaria de dizer 2 ou 3 palavras para concluir a respeito da minha própria experiência. Em primeiro lugar, de que lugar nós falamos sobre as mulheres? É um tanto estranho que eu aqui esteja falando sobre as mulheres. Eu, pelo menos, acho. Em primeiro lugar, porque eu creio que quando um homem fala sobre as mulheres, ele o fala de um lugar que é ambíguo, e que é marcado por 2 coisas essenciais. O fato de que somos companheiros de vocês, mulheres, e que somos opressores. Não há nenhuma possibilidade de se construir um discurso que seja voltado, efetivamente, para o reconhecimento e o avanço das mulheres, sem reconhecer que falo nesta condição enquanto homem. Companheiro, sim, e opressor também. É inevitável reconhecer isso. Senão nós vamos cair no discurso das rainhas do lar, do eterno feminino. Ou como dizia Elizabeth Badinter, a questão do mito, não é? Do feminino ou da feminilidade. Ou, como diria Naomi Campbell,
outra forma também de regulação, que é a beleza, o mito da beleza e do feminino. É preciso, portanto, entender essa dualidade. E uma coisa de aproximadamente 2 anos, eu escrevi um artigo e postei no Facebook, que gerou algum barulho. O título do artigo era A Primeira Vez que Fui Mulher. Mas como? Com esse tamanho, com essa cara, fica meio difícil. Muitas pessoas não entenderam. O que eu estava querendo dizer com aquilo? Que a primeira vez que eu olhei o mundo, acho, se não com um olhar de mulher, mas muito próximo, foi quando eu tive uma filha, Júlia. Quando eu tive uma filha. Primeiro a Júlia, depois o Bruno. E evidentemente que como pai amo os dois, Júlia e Bruno. Mas evidentemente que como pai, eu sei que o mundo dela é diferente do mundo dele. Ela ganha uma boneca, sinal do papel que tem a exercer enquanto mãe. Belíssimo, enorme, incomensurável papel. Mas uma mulher não é só isso. É muito, muitíssimo mais. E o menino, meu filho, Bruno, ganha uma bicicleta. Sinônimo de conhecer o mundo. Aí já se encontra exatamente a construção, como se diz, do gênero, dos papéis, das identidades. E eu sabia, como sei, que o mundo é desigual para minha filha. E dói. E dói. E eu posso dizer que o mais próximo que eu tive da dor, talvez, como diz Caetano, a dor e a delícia de ser o que é. É quando eu tive, de certa forma, mais próximo e mais me aproximei. Tendo uma filha, olhando o mundo, empatizando, assumindo o lugar do outro, por ter uma filha. E, obviamente, que isso muda a cabeça, Marisa. Isso mexe com os sentimentos, com a emoção, com a forma de ver, com a forma de encarar. E, efetivamente, falar deste lugar, como companheiro, como opressor, é também escolher uma posição a partir deste lugar. E a posição a partir deste lugar é de que, sem sombra de dúvida, não estou aqui a substituir as mulheres nem a sua luta. Não se trata disso. Mas se trata de dizer que a luta das mulheres, primeiro, nos traz e nos faz a promessa de uma sociedade melhor. Por isso, ao lado da luta e da libertação das mulheres. Em segundo lugar, não se pode pensar numa democracia substantiva sem igualdade, sem respeito à diversidade, sem respeito ao outro. E não apenas em termos formais ou jurídicos, mas em termos substantivos. Mercado de trabalho, não submissão, redução de assimetrias e tudo mais que carrega essa promessa do avanço e da luta das mulheres. E por fim, e por último, sobretudo, porque a luta das mulheres, o avanço das mulheres, nos faz homens melhores. Isso é o centro do que eu gostaria de dizer. O avanço das mulheres, a libertação, a igualdade, a luta, a caminhada das mulheres nos torna homens melhores. Menos violentos, mais amorosos. Podendo chorar, podendo se emocionar. Uma das coisas que eu pensava quando vinha para cá é que nesse jogo de papéis entre homem e mulher, sobretudo cabe uma redistribuição. Queremos algumas coisas de vocês que nos deem, que nos ajudem na sua caminhada. Nos faça mais humanos, nos faça mais sensíveis, nos faça, sobretudo, mais respeitosos e mais igualitários. E é a partir desta luta e é a partir dessa posição que eu acredito que a gente estará dando uma grande contribuição para a reconstrução, para a melhoria, para a liberdade, para a justiça na nossa sociedade, em todas as sociedades. Este, para mim, é o sentido desta homenagem que hoje nós aqui fazemos. E quero dizer-lhes que esse reconhecimento, enfatizo uma vez mais, é feito pelo povo do Recife, pelos seus representantes. Nós aqui somos apenas mensageiros. E a conquista dessa homenagem é o registro da trajetória de cada um e todas. Nós hoje estamos homenageando aqui Dona Lourdinha, Dona Maria de Lourdes, que é médica, que é graduada,
que atualmente dirige o destino da Unimed, que tem um amplo trabalho social. Portanto, reconhecimento e prazer de tê-la aqui conosco. Nós temos também a Irene, Dona Irene, não é? Que nasceu no município de São Bento Velho, no Maranhão, que eu não conheço, onde passou sua infância, mas que foi professora, foi diretora, educou gerações, não é? Fez com que os seus anos e a sua profissão significasse sobretudo isso, para muitos e muitos jovens mundo afora. Nós deveríamos ter aqui, aliás, nós temos, ainda a Ivonete Lima. Ou a Ivonete, ou eu estou... Não, na verdade, eu cometi um equívoco. Dona Ivonete, ela tem 91 anos de idade e está doentinha. Ela não pôde vir. Dona Ivonete, ela tornou-se presidente da escola de samba Gente Inocente e foi responsável por um enorme trabalho em torno da sua comunidade e de comunidades onde ela viveu. Seria o reconhecimento de uma vida inteira dedicada à cultura, mas também à progressão e à melhoria de condições de vida da sua comunidade. Nós temos aqui alguém que resistiu, sim, porque também tivemos resistentes a esse prêmio. A Ana Cristina Falcão Torte, que está aqui, funcionária há 21 anos no cerimonial ou na casa? Há 21 anos, aqui no cerimonial, que pela primeira vez é homenageada. Ela que homenageou a todos que passaram aqui ao longo desses anos. Hoje, com muita justiça, é homenageada. Mas através de você, Ana, nós estamos também homenageando todos que fazem essa casa, que representa a soberania popular da cidade do Recife. Nós temos também aqui a minha querida amiga Belize Câmara, Dona Belize, que é promotora, que hoje se encontra em Jaboatão, que cuida do meio ambiente, que cuida da sustentabilidade. A senhora não está aqui apenas, e já seria muito, pela sua carreira, pela sua contribuição profissional. Está aqui também pelo papel digno, correto, independente, que teve, que a todos emocionou, na defesa da cidade do Recife, da não fragmentação da cidade do Recife, particularmente contra projetos, interesses, capital imobiliário, que, sem sombra de dúvida, desconsideram a unicidade e que uma cidade foi feita para as pessoas viverem e serem felizes, e não para simplesmente realizar interesses e lucros. Então é nesse sentido que a gente está fazendo aqui essa homenagem. Temos aqui uma gaúcha, temos uma maranhense, agora temos uma gaúcha, que se encontra aqui com os seus pais, que é a Liane Cirne Lima, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco, que é membro dos direitos urbanos, um dos principais movimentos que surgiram aqui recentemente, e que tem uma capacidade de indignação cívica que eu acho que é gaúcha temperado com a pernambucanidade. Então é um reconhecimento por tudo que você tem feito pelo seu trabalho e, sobretudo, por essa capacidade, tá, de bradar contra a injustiça. Carmen Virgínia, Dona Carmen Virgínia, que está ali linda, maravilhosa, com aquelas roupas ali, dourado muito bonita, que é chefe de cozinha. Chefe de cozinha. Mas não só isso. Ela vem desenvolvendo, sobretudo no bairro do Córrego do Deodato, em Água Fria, ajudou a formar jovens e mulheres com curso de percussão, capoeira, dança, estética afro, e sua principal atuação foi formar mais de 50 mulheres em risco social, tornando-as, né, em situação de vulnerabilidade, portanto, tornando cozinheiras também, chefes, né, e muitas delas hoje inseridas no mercado de trabalho. Portanto, todos os motivos para aqui fazer esse seu reconhecimento. Seja muito bem-vindo. E temos Dona Marisa Gibson. Dona Marisa, que eu brincava antes de vir para cá, dizendo que é o chicote nosso de todo dia. Colunista, jornalista, editora, profissional absolutamente competente. E eu vou dizer, Marisa, o que eu lhe digo em privado. Eu vou lhe dizer aqui. É um patrimônio à esfera pública de Pernambuco ter você com o seu papel, com a sua independência, dignidade e o respeito que você tem pela cidadania, pela informação correta, por traduzir, por trazer sempre um esclarecimento, uma informação que é fundamental para a formação de uma sociedade democrática. Por isso mesmo, meus parabéns. E temos também aqui um esportista, a Dona Joana Maranhão,
que nos representou mundo afora, que nos deu orgulho, que nos deu imensa satisfação. Quantas vezes a gente abria e via, e estava lá você, Joana, nos representando a todos, a Recife, a Pernambuco, ao país. E que agora, quando ela começa, eu achei muito cedo, mas ela me disse que começa a parar, né, Joana? Está se dedicando a uma outra luta. Ela hoje tem uma ONG que trata exatamente com mulheres, com garotas que foram vítimas de violência, de assédio, e a ela hoje se dedica, que é um belíssimo papel a ser desempenhado, por isso, meus parabéns. Teríamos também aqui como homenageada Maria do Céu, que vocês conhecem, que é promotor, que, enfim, é empresária, mas ela está fazendo provas na Universidade Federal de Pernambuco, no seu curso de Psicologia. Pois bem, essas são as nossas homenageadas. Através delas, homenageamos todas as mulheres. Homenageamos a sua luta. Homenageamos as mulheres dessa cidade. Homenageamos todos e também, por extensão, não apenas as mulheres, me permitam agora, os homens também, através de vocês, porque sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que lutando pelas mulheres, pela sua independência, pela sua liberdade, pela igualdade, vocês estão ajudando, transformando, mudando para melhor a vida da sociedade, uma melhor democracia e nos tornando também homens melhores. A vocês, meu muitíssimo obrigado, meus parabéns, desculpa pela extensão e, mais uma vez, é uma honra tê-las aqui. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar uma ausência, foi enviado um ofício via fax do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Dr. Cristiano Pimentel. Ele, por motivos de agenda, não pôde estar presente, mas recomenda às homenageadas, agraciadas, parabéns por esse dia, especialmente a doutora Belize Câmara, que é colega de trabalho lá do Ministério Público de Pernambuco. Bem, após esse discurso acalorado, em homenagem a todas as mulheres, pelo vereador Raul Jugman, eu convido para que possa fazer a entrega de uma placa comemorativa às 10 homenageadas, né? No caso às 8, que 2 não podem estar presentes, mas vai ser feita uma entrega de uma placa comemorativa. E para iniciar a entrega dessa placa, gostaria de convidar a doutora Maria de Lourdes Correia de Araújo para que possa subir e receber a placa das mãos da nossa colega ex-vereadora doutora Vera Lopes. Gostaria também de convidar a professora Irene Carvalho Almeida para que possa também receber a placa comemorativa. Estou chamando por aqui nessa lista. Joana Maranhão. Gostaríamos também de convidar
a senhora Joana Maranhão, para que possa também receber uma placa comemorativa. Gostaríamos também de convidar a mesma para que possa fazer uso da tribuna para prestar suas considerações. Bom dia a todos. Não sou muito boa para discurso, até porque na minha vida eu sempre só tive que colocar a touca e o óculos e competir, apesar de ter uma boca muito grande. Mas, enfim, eu queria agradecer por estar aqui hoje, por estar recebendo essa homenagem nesse momento da minha vida que estou passando por uma transição. Foram 23 anos como atleta, praticamente a minha vida toda, tendo em vista que eu só tenho 26. Mas essa próxima competição que eu estou encarando agora, que é essa luta para diminuir esses índices de abuso sexual contra mulheres e crianças e contra meninos também, que também passam por isso, eu estou encarando essa luta com a mesma força que eu sempre encarei a minha carreira. Então, é basicamente por isso hoje que eu vivo. E qualquer ajuda que vocês queiram dar para a ONG, seja para falar dela ou qualquer ajuda mesmo, a gente está de braços abertos, porque eu acho que isso é uma causa de todo mundo e toda criança tem direito a crescer livre, sem sofrer nenhum abuso. Então é isso. Obrigada a vocês pela homenagem. O nome da ONG é Infância Livre. Nós estamos começando agora esse trabalho, quando a gente começa esse tipo de trabalho com a cara mesmo. E é só vocês colocarem lá no Facebook, que já tem a página e informações e tudo que vocês precisarem, se quiserem estar junto conosco. É isso. Obrigada. Gostaria também de convidar a senhora Ana Cristina Falcão Torte para que possa receber uma placa comemorativa. Pediram para ler aqui a homenagem. Ana Cristina Torte. O vereador Raul Jugman tem o orgulho de parabenizar você, mulher, que luta, defende, empreende, conquista e vence diariamente os desafios da vida. Cidadã, amiga e comprometida com a justiça social. Parabéns pelo seu dia. Presidente, licença, eu queria agradecer em nome de todas as funcionárias que fazem essa casa, porque eu acho que essa homenagem é, como disseram, para todas. Obrigada, enorme. Gostaria de convidar também a senhora Belize Câmara para que possa receber esta placa de homenagem das mãos do vereador Raul Jugman. Gostaria de convidar mesmo para que possa também usar a tribuna para fazer suas colocações. Bom dia a todos e a todas. Por incrível que pareça, sou promotora de justiça, mas sou meio tímida para falar em público. Mas preparei algumas palavras aqui de agradecimento. Não há como iniciar qualquer pronunciamento sem antes agradecer o convite para estar aqui, participando dessa solenidade tão especial. É realmente uma honra poder representar aqui um pedacinho de cada mulher
que ama e tem orgulho de sua condição, mas que sofre na pele as dificuldades, a violência, a intolerância, o preconceito e os julgamentos de uma sociedade que muitas vezes adota o discurso da igualdade de gênero apenas formalmente ou da boca para fora. Esse discurso de igualdade, tantas vezes apenas retórico, cai por terra quando olhamos a realidade à nossa volta e ainda constatamos uma cifra absurda de mulheres espancadas e mortas ou abusadas, especialmente no Nordeste do Brasil. O machismo, seja ostensivo, seja silencioso, mas sempre opressor e humilhante, manifestado nas mais variadas condutas, às vezes culturalmente incutido até na cabeça das próprias mulheres. O julgamento impiedoso sobre o corpo, o comportamento e a liberdade sexual femininas. Parece contraditório driblar todos esses percalços e ainda sermos enquadradas como sexo frágil. Somos, sim, um turbilhão de hormônios, emoções, beleza e sensibilidade que dão um colorido especial à existência humana. Mas, ao mesmo tempo, somos muito fortes e temos uma capacidade de adaptação inimaginável e um talento nato para lidar com profundas adversidades. E aqui eu não poderia deixar de me lembrar da imensa quantidade de mulheres que criam seus filhos sozinhas, dividindo-se entre as tarefas de pai, mãe e profissional, e para quem cada dia é um verdadeiro desafio. Sou muito grata a meus pais, aqui na pessoa do meu pai, Carlos Roberto, presente, pois eu tive o privilégio, e isso é mérito deles, de crescer num ambiente familiar em que a igualdade entre mim e meus irmãos, de sexos diferentes, sempre prevaleceu, e onde, se diferenças existiam, decorriam estas de condições e peculiaridades humanas de cada um. Mas o mundo lá fora, muito cedo, nos mostra que nem sempre as coisas funcionam sob essa lógica. O Dia das Mulheres nada mais é do que uma parada para refletirmos a quantas anda esse processo tão lento de evolução, que foi bem narrado aqui pelo vereador Raul Júnior. Mas que certamente esse processo nos levará a dias nos quais as diferenças naturais entre homens e mulheres conviverão em harmonia com a inexistência de preconceito e de intolerância. Finalizo aqui minhas palavras agradecendo novamente o reconhecimento e dizendo que tenho muito orgulho da profissão que abracei com tanto amor e dedicação, e também da condição de mulher, mas que o papel mais importante que podemos exercer independe do gênero masculino ou feminino, independe também do nosso ofício. Ele decorre sim da nossa capacidade de indignação e ação. Por isso, sejamos sim vigilantes e ativos cidadãos. Ampliemos o olhar sobre o coletivo em busca de mais igualdade e justiça a ser revertida indistintamente a todos. Muito obrigada. Gostaríamos de convidar a professora Liana Cirne para que também possa receber uma placa comemorativa. Bom dia a todas e todos. Estou muito feliz e honrada com essa homenagem que eu recebo da Câmara Municipal da cidade, que eu escolhi para ser a minha. Quero também dizer da minha felicidade de estar na presença do meu pai, da minha mãe e do meu filho Pedro. Sei que essa homenagem é, a um só tempo, o reconhecimento do trabalho realizado junto ao Grupo Direitos Urbanos, Recife, e também o reconhecimento da luta cotidiana de milhares de mulheres guerreiras, anônimas ou não, que, cada uma ao seu modo, luta por uma cidade mais justa e equânime. Essas duas lutas são, em muitos aspectos, a mesma luta. A luta dos direitos urbanos é pelo direito à cidade. O desenho de uma cidade é, antes de tudo,
o desenho das relações humanas e éticas que serão estabelecidas nessa cidade. Recife, com seus casarões, rios e pontes, sempre foi uma cidade marcada por encontros humanos, por uma paisagem de beleza intensa que propiciava o deslumbramento. Hoje, nossa cidade se encontra tão ameaçada quanto nossas mulheres. Nós, mulheres, somos tão mais ameaçadas pela violência doméstica, que nos mata em índices alarmantes, justamente pelas pessoas que são do nosso convívio íntimo, que deveriam nos cuidar e proteger, tanto quanto as cuidamos e protegemos. Assim também é com nossa cidade, que é agredida e violentada pelos representantes do poder público, a quem justamente incumbiria defendê-la. Nós, mulheres, somos estupradas e culpabilizadas pelo crime de que fomos vítimas. Olham nossas roupas, nosso comportamento e até nossa beleza e vulnerabilidade são motivos para que nos estuprem. E assim também é com Recife, cujas lindas paisagens são estupradas pela especulação imobiliária, que quer aprisionar a beleza da cidade para apenas alguns privilegiados, rasgando seus encantos e destruindo a sua integridade, o seu patrimônio histórico e o seu patrimônio cultural. Nós, mulheres, somos vítimas da desigualdade, que nos impõe jornadas de trabalho mais extensas e menores salários, menores oportunidades de promoção, poucas oportunidades de exercer cargos de comando. E assim também tem sido com Recife, cujo planejamento urbano, segregacionista, afasta os pobres das áreas em que sempre viveram, jogando-os para as áreas longínquas, com indenizações injustas e aviltantes, tal como tem acontecido no Coque, tal como ocorreu na Vila Oliveira e em tantos outros lugares. Nós, mulheres, somos vítimas de uma cultura machista e de opressão para a qual é aceitável matar uma mulher, controlá-la e agredi-la. Essa cultura cerceia a nossa liberdade, nos dizendo o que podemos ou não ser, o que podemos ou não vestir, como devemos ou não nos comportar, o que é ou não correto para um padrão feminino. A nossa espontaneidade cede à censura, assim como em Recife, cuja beleza e sensualidade naturais, antes disponíveis a todos os olhares, têm sido cobertas, tapadas, escondidas e reservadas. As pastilhinhas coloridas do edifício Caiçara, destruído pelo poder econômico e tendo o poder público como cúmplice, cede à estética de banheiro das construtoras de grife, com sua cerâmica branca e sem criatividade, com seus muros altos e suas calçadas diminutas, como são altas a prepotência e a arrogância do poder econômico e diminuto o amor a essa cidade. Recife é uma mulher que pede justiça e igualdade, assim como nós, que grita pelo fim da violência de que tem sido vítima, que grita por socorro e cujo grito, assim como o nosso, tentam silenciar. Mas nós estamos aqui hoje para fazer mais barulho e para somar mais vozes às nossas. Não vamos nos calar. E é bom que comecem a nos ouvir. Eu gostaria de dedicar essa fala a Sandra Lúcia e a Icauã e também ao Alex. A Sandra Lúcia e o Icauã tiveram suas vidas roubadas pelo companheiro da Sandra e o Alex teve a vida roubada pelo próprio pai. Mas é muito importante que a gente diga que a Sandra Lúcia, o Icauã e o Alex foram assassinados por uma cultura que tolera a violência e a opressão
e que acha aceitável que a gente imponha o fazer ou não fazer dos outros com base em um preconceito irracional. Somos todas Sandra, somos todas Icauã, somos todas Alex. Gostaríamos também de convidar a senhora Carmen Virgínia para receber uma placa comemorativa e convidamos a ex-vereadora Vera Lopes para que possa fazer a entrega da placa. Convidamos a mesma também para usar a tribuna e fazer suas colocações. Bom dia a todos e a todas. Benção para quem é de benção, colofé para quem é colofé. Eu vou começar a minha fala dizendo que o Senhor sempre me emociona com suas palavras, viu? Há alguns anos atrás, eu decidi meu voto para prefeito no debate da noite na Globo, depois que eu vi o senhor falar. Eu fiquei muito feliz quando eu fui homenageada e essa homenagem partiu do senhor, que é uma pessoa tão atuante na nossa cidade. Me sinto muito honrada por isso. Só vou tirar um pouquinho da sua fala e dizer que eu não me considero chefe de cozinha, porque isso não tem formação. Eu sou formada gastrônoma pela Faculdade Senac, a quem tenho muita honra, mas antes disso, eu fui escolhida pelo orixá dessa terra, Xangô. Eu sou Iabacé. Iabacé nada mais é do que uma cozinheira de terreiro. Então eu faço as delícias para o povo de terreiro, mas para vocês comerem. A minha atuação não é só dentro da cozinha. A minha missão é levar a cozinha de terreiro para que ela seja conhecida e tenha o seu papel que lhe cabe dentro da gastronomia brasileira. Ela é base fundamental que formou tudo isso. Vocês comem comida de santo. Vocês comem muqueca, vocês comem acarajé, vocês comem todas as comidas que todo santo come. Então, vocês também têm um pouco de axé do orixá. Queria só dizer que eu me sinto muito honrada de representar as mulheres de terreiro. Tem aqui mãe Elza, que eu amo de paixão ela. Ela é uma mulher muito atuante. Tenho aqui mãe Valda. Tem aqui a Equere da casa de mãe Elza. Tem ali o meu amigo João Monteiro, uma pessoa muito atuante dentro da cultura. E tem aqui também o meu querido amigo. Ele me disse uma frase que eu costumo usar sempre, que eu não sou uma mulher de movimento, eu sou uma negra em movimento. E isso eu devo a Lepê Correia, o meu grande amigo. Então, esse momento que eu estou vivendo se dá também dentro da minha atuação, dentro do meu terreiro, Ilê Axé Ogbombá, dos meus filhos, representado aqui pela minha filha Maria de Emanjá, meu filho, o meu Ogão, o meu Alabedo, o meu Afoxé, Wagner. Então, são crianças que entraram dentro da nossa casa, dentro do terreiro de Candomblé, assim como eu, quando entrei com 7 anos de idade e de lá nunca mais saí. Eu nunca tive amor maior do que no terreiro. Então, lá é que estão as grandes mulheres, o grande umbigo da nação. Eu sou representante e sou muito
sou muito feliz de onde eu saí. E eu me sinto muito honrada de trazer a genes daqueles homens e mulheres que foram escravizados. Eles não foram escravos, não saíram da África escravos. Eles foram reis e rainhas que se escravizaram, Então, levem consigo o meu recado de que, enquanto houver um tambor tocando, enquanto houver uma negra na rua, cozinhando, vendendo seu acarajé, o orixá estará vivo na vida de todo mundo. Caô, cabecilé, obacossô e o rei não morreu. Gostaríamos também de convidar a senhora Marisa Gibson para que possa receber das mãos do vereador Raul Jugman a placa comemorativa em homenagem ao Dia da Mulher. Bem, atendendo a pedidos aqui do nosso, que nos escolheu, que sugeriu, eu vou falar algumas palavras, mas eu não sou de falar, prefiro escrever, até porque eu sou, às vezes eu choco um pouco, eu gosto das homenagens, mas eu às vezes discordo, assim, da escolha, talvez seja por um critério que ele mesmo salientou, que seja uma certa discriminação. Nós, escolhidas, às vezes nunca achamos que somos merecedoras da homenagem com que somos distinguidas. Eu, por exemplo, acho que o meu trabalho no jornal, eu como mulher, represento uma força, mas não sou eu sozinha que faço, né? O meu trabalho depende muito, não só das minhas companheiras de trabalho, mas também de todas nós mulheres. Agora mesmo estou ali pegando um pedaço, um trecho do discurso da Liana Cirne Lima, que achei muito interessante. Então, eu acho sempre que nós estamos devendo ao próximo o nosso êxito. E eu agradeço aqui pela oportunidade dada aqui pelo colega Raul Jugman. Estou tão nervosa que estava esquecendo o nome dele. Obrigada, gente. Vereador Raul Jugman. Então, em nome do vereador Raul Jugman, convido a vereadora Priscila Krause para que possa usar a tribuna também da casa para prestar homenagem a todas as mulheres da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e da nossa Câmara aqui. Bom dia às senhoras, aos senhores, aos senhores amigos e colegas que compõem a mesa, em especial uma pessoa que eu tenho muita saudade, que é a vereadora Vera Lopes, que também foi aqui na legislatura passada, minha colega de bancada, e nós criamos uma amizade muito gostosa e muito enriquecedora para ambas. Bom, não estava no script que eu viria falar. E eu tinha dito a Raul que achava absolutamente desnecessário. Primeiro porque eu já falo quase todo dia aqui. E a maior mensagem que a gente poderia passar foi passada por você, Raul. Acho que
10 anos, 15 anos, seria inimaginável uma homenagem do dia 8 de março, feita de maneira tão verdadeira e tão legitimada por um homem. E foi o que você fez aqui. Isso lhe dá uma autoridade maior até do que a minha, para falar sobre isso. Mas enquanto hoje de manhã, antes de ler os jornais, como eu vou entrar daqui a pouco numa rádio do interior para falar sobre o Dia da Mulher, eu fiz algumas pesquisas. E nessas pesquisas eu resolvi, como essa rádio é uma rádio de Garanhuns, eu resolvi ir buscar um pouco e me lembrar da vida de uma mulher que foi fundamental para a formação política brasileira, pernambucana, e no processo de resistência ao golpe militar de 64 e na construção ou na consolidação dessa cultura irredenta pernambucana, que foi Cristina Tavares. E que é uma história que emociona. Emociona porque durante toda a sua vida ela foi movida pelo que me move, pelo que eu sei que move você, pelo que eu sei que move Belize, pelo que eu sei que move Joana, pelo que eu sei que move tantas que estão aqui, que é o idealismo e a crença num mundo muito melhor, a partir não apenas de um olhar feminino, mas a partir de um olhar em conjunto, de um olhar cúmplice, de homens e de mulheres, de negros, de brancos, de evangélicos, de candomblé, de cristãos, de muçulmanos, de judeus, de crianças, de velhos, enfim, da pluralidade que faz o mundo. E que essa busca traz exatamente aquilo que cada um quer, um mundo mais tolerante. E eu acho que nesse dia, que foi inspirado por um momento trágico, e todo mundo conta essa história, onde centenas de mulheres, mais de uma centena de mulheres, foi assassinada, numa coisa brutal, porque simplesmente lutavam pelos seus direitos. Claro que nós temos o que comemorar, é evidente, porque isso gerou uma reação mundial, não apenas, mas principalmente pelas atrocidades cometidas contra as mulheres, mas gerou uma reação mundial à intolerância, que é a mãe de todas as violências, de todas. A homofobia, a discriminação racial, o abuso sexual, tudo é fruto da intolerância. E eu acho que a gente tem muito aqui refletir o papel de cada um. O nosso papel de mães, educadoras, com os nossos companheiros, ou com as nossas companheiras, com os companheiros e companheiros, enfim, com um modelo que nós queremos para a nossa vida. Buscando o respeito simplesmente pela possibilidade de sermos. Sermos de qualquer forma e sermos respeitadas por isso. Todos os textos que eu li sobre Cristina Tavares, resume ela de uma forma que eu achei fantástica. Que ela se tornou um ícone de bravura, coerência, inteligência e integridade. E o que eu posso desejar para toda e qualquer mulher, para todo e qualquer cidadão, nesse dia, nesse momento de reflexão, é que cada um, dentro de seu mundo, dentro das suas possibilidades, seja brava, seja íntegra, seja inteira, seja corajosa e seja firme. E que tenha sempre um propósito, ser tolerante. Ser tolerante. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é melhor do que o outro. Nós simplesmente somos. Somos diferentes.
E a beleza está exatamente nisso. A riqueza está exatamente na diferença. E é por isso que eu estou batendo nessa tecla e não me dedicando especialmente ao assunto mulher. Porque a nossa luta é muito maior do que nós. Ela não é uma luta feminina, ela não é uma luta feminista. Ela é uma luta e precisa ser de toda a humanidade. Homens e mulheres. Se não for dessa forma, eu não consigo enxergar um mundo melhor e mais tolerante. Só se nós seguirmos juntos. E aí, muito obrigada e desculpe pela emoção, mas é o conjunto da obra. Obrigado, vereadora. Vereador Raul Jugman, Vossa Excelência, nesse período que chegou aqui a Casa Zé Mariano, Vossa Excelência tem sempre surpreendido com os requerimentos, com os projetos, com os debates, e o dia de hoje é mais um. Né? Vossa Excelência está de parabéns por ser o autor desse requerimento, de prestar neste dia essa tão belíssima homenagem a todas as mulheres. E a Casa Zé Mariano só tem a agradecer, né, pelas suas contribuições, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho no dia a dia aqui na casa. E em seu nome, eu gostaria também de convidar a todos que estão aqui presentes para, ao término dessa solenidade, se adentrar aqui ao jardim da casa, porque será servido um coquetel oferecido a todos vocês, certo? Então, desde já agradecemos a todos, desejando um restante dia feliz, né? uma tarde feliz, um final de semana feliz, e que Deus possa abençoar todos presentes aqui. Parabéns, mulheres. Declaro encerrada essa sessão e convido os senhores vereadores para segunda-feira estarem participando aqui da reunião ordinária no plenário desta casa, no horário regimental. Muito obrigado.